Galera, hoje a gente tá aqui para falar do episódio 19 de The Walking Dead, a temporada final. E a tensão voltou. Em meio à revolta, em meio ao tumulto, em meio a uma crise política, Pamela Milton vê uma grande oportunidade e finalmente eles apareceram. Eles quem? Quer saber? Vem comigo que eu te conto, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Seja muito bem-vindo se você tá chegando no canal hoje pela primeira vez. E assim como toda a galera que chegou antes de você, pensa em deixar aqui a tua inscrição. Vem fazer parte da família, fortalece o canal, fortalece o nosso trabalho, te agradeço demais. E junto com todo mundo, vou ficar contente demais se a gente merecer de você também o seu like. Mete o joinha aqui, que aí, nossa, aí nós vamos lá pra cima na felicidade. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente, beleza, galera? Vamos embora pro vídeo. Commonwealth é uma bagunça só, é uma revolta só. Tem aqueles que estão contra a família dos Milton, né? Contra a família Milton ainda. E tem aqueles que ainda querem se agarrar na farsa que é Commonwealth, tentando garantir a sua segurança. Então, se a família Milton é quem nos garante a segurança, eu vou ficar do lado deles, né? A gente pode muito bem ver isso quando o Eugene, ele tá ali tentando fugir e ele perde de visão a Max. E quando ele acha que é a Max, uma moça muito parecida com ela de costas, não é. E pior do que isso, ela reconhece ele e começa a gritar que ele é o assassino do Sebastian, defendendo a comunidade para entregar aqueles que estão tentando abrir os olhos, né, da comunidade. Mais uma vez o episódio começa com a narração da Judith e eu acho que essa vai ser a toada até o último episódio, provavelmente. Eu acho que aquela preocupação que eu já tinha falado, né, preocupação, uma curiosidade, né, de saber quando que a linha do tempo que nós estamos assistindo ia se juntar com a linha do tempo da narração da Judith, porque a Judith está narrando isso no momento futuro. O interessante é que na narrativa dela, ela destacou demais o personagem do Eugene. E justamente o episódio começa focando demais no Eugene, sobre o que você é capaz de fazer para se manter vivo. E nessa angústia para saber até onde a gente pode ir para se manter vivo, o Eugene é a personificação de tudo que é possível ser feito, né? Um cara que se avalia, se entende como covarde e aonde a sua maior ferramenta para se manter vivo é a mentira. Ele sempre foi muito amado por todos, mesmo sendo um traíra, um medroso mesmo, e por conta desse medo ele foi aplicando mentiras e foi tentando se ajustar a cada situação tensa, simplesmente pelo fato egoísta de se manter vivo. Mas pela primeira vez, o Eugene entende que é preciso se sacrificar por quem se ama, e como ele ama verdadeiramente a Max, ele decide então enfrentar toda a sua covardia, todos os seus medos, e ele vai dar as caras e ele se entrega às autoridades de Commonwealth, justamente numa tentativa de tentar livrar a cara da sua amada, mesmo sabendo que ele corre grande risco de morte. Por falar em autoridades policiais, o Mercer, como comandante ali, ele recebe ordens, instruções da Pamela e ele segue fiel a Pamela ainda. E ele segue fiel aos ideais de Commonwealth ainda. Mas tá na cara que ele tá sofrendo essa transformação. Eu já disse isso numa análise anterior, o Mercer tá passando por uma transformação. E as duas pessoas que nesse momento ele mais ama, mais tem afeições, que é a sua irmã, a Max, e o seu amor, a Juanita, a princesa, passam um verdadeiro sermão no cara. Ele ouve ali, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa ele não deixaria nenhuma palavra calar dentro de si, entraria por um ouvido e sairia pelo outro, mas a Max e a Juanita praticamente passando com palavras diferentes, mas o mesmo sermão nele, eu acho que isso vai ligar alguma coisa dentro do Mercer e nós veremos um novo Mercer, não sei se já no próximo, mas até o final, até o 24º episódio, esse cara vai se levantar contra a Commonwealth, é o que tá aparecendo pra mim. Aliás, contra a Commonwealth não, ele vai se levantar contra a Pamela Milton, que é o que tá aparecendo pra mim, pra ajudar a Commonwealth. Outra coisa que o episódio tratou de mostrar pra gente com clareza
é o que eu disse no começo da introdução, onde a Pamela Milton ela enxerga em meio ao caos social, em meio ao caos político e até afetivo familiar, com a dor da morte do seu filho, uma grande oportunidade de virar o jogo. Ela vai até Lance e nesse diálogo particular entre Pamela e Lance, o Lance ajoelhado, preso, quase que submisso a ela mesmo, e ali a gente pôde ver o quanto que a Pamela realmente de boba não tem nada, o quanto essa mulher sabe das coisas. Ela colocou sim verdadeiramente nas costas do Lance Hursby a responsabilidade pela morte do seu filho, porque ela sabe que foi ele que mandou aquela galera matar os funcionários e a partir dali toda a confusão começou. Foi justamente um daqueles funcionários zumbificados dentro de Commonwealth que acabaram mordendo, né, e matando o seu filho Sebastian. O interessante desse diálogo é como a Pamela se refere à galera, aos capangas, né, do Lance que executaram os funcionários. Ela diz em alto e bom som, o seu povo, ela não disse os seus caras, ela não disse o seu pessoal, ela não disse os seus homens, ela não disse os seus capangas, ela disse o seu povo matou 8 dos meus funcionários e a partir daí aconteceu tudo até o desfecho do Sebastian morrendo por um deles zumbificados. Para mim, nesse diálogo, ela coloca o Lance como um estrangeiro dentro de Commonwealth. Eu entendi que o Lance é um cara realmente de fora, por isso que ele diz no episódio anterior que ele é responsável pelo equilíbrio, pela manutenção das alianças e que ele é responsável pelos fatores estabilizadores e que se ele fosse posto para fora do jogo, Commonwealth iria sentir as consequências dessa desestabilização, essa quebra de aliança que nós estamos cravando aqui que possivelmente é com a República Cívica. O Lance imediatamente pede desculpas, que não era isso que ele queria, que ele não imaginou que fosse chegar a tanto e a partir dali ele jura total fidelidade a Pamela, que não engole o Lance mais. E ela traz o filho dela, põe na mesma cela, já zumbificado, já traz daqueles que ela chama de povo do Lance, que foi aquele cara, o homem responsável junto com a moça pelo assassinato dos funcionários, larga lá e fala, ó, o corpo tá quente ainda, deixa uma faca lá, vai fatiando a porçãozinha aí, vai dando pro meu filho que a carne tá quente, alimente meu filho aqui, já que você prometeu estar em total disposição da família. Olha só que maluquice, não? A Pamela enxergou uma ótima oportunidade nesse momento, que eu quero dizer, porque ela tem pleno domínio sobre o Lance nesse momento. Ela sabe que ele é realmente um cara que queria desestabilizar a Commonwealth, que cada palavra dele ali era pura falsidade, o cara é um traíra também, possivelmente posto ali para vigiar a Commonwealth, mas ela também enxerga uma oportunidade de tirar de cena a outra grande ameaça de Commonwealth. Commonwealth não está só ameaçado pelos zumbis de fora e agora os zumbis de dentro, né? Commonwealth também está ameaçado justamente pela sombra da República Cívica, que é o que parece, e principalmente pelos ideais de justiça, de paz, de fraternidade, de uma vida melhor da galera de Hilltop, de Alexandria, de Oceanside, toda a galera que veio a partir do Rick. Ela sabe que pintou a chance de não deixar ninguém embora. Ela não vai mais cumprir o acordo. Na cabeça dela, o acordo só era válido porque o Sebastian estaria vivo e ele seria inocentado. A partir do ponto que ela sabe que houve uma armação e essa armação culminou não só com a humilhação dela, de toda a liderança dela, da família Milton, mas principalmente com a morte do seu filho, ela vê isso uma grande oportunidade. E ela não deixa mais ninguém da galera embora, ela quer interrogar cada um para que cada um pudesse entregar o Eugênio, enfim, encontrar a Max. Ela não queria apenas usar o Eugênio como um exemplo. Ela quer, de uma vez por todas, impedir que qualquer outro membro ligado ao Eugênio, do grupo de Alexandria, Hilltop e Oceanside, possam fazer qualquer coisa. Ela já entendeu que Commonwealth, com esses caras dentro, ela não vai ter vida fácil. Dessa forma, mesmo depois de o Eugênio ter sido entregue às autoridades policiais, mesmo a Max tendo sido presa, ela trai
a própria confiança do chefe do seu aparato militar, o Mercer, porque eu tenho certeza que o Mercer não sabe que secretamente os capangas da Pamela estão sequestrando todo mundo da galera do Rick, como eu gosto de dizer. Eu tenho certeza que o Mercer não sabe disso, e a hora que ele souber, o cara vai virar uma chavinha dentro dele e vai questionar demais o modo de agir da Pamela. E eu deixei para analisar no final. Finalmente eles apareceram, né? Como eu disse no começo, eles quem? Se nós estamos assistindo uma série que trata de apocalipse zumbi, os astros maiores apareceram, os zumbis, e não são quaisquer zumbis. Estou falando de pelo menos um, né, que a gente viu, um zumbi evoluído, que a gente já vinha cravando que isso podia acontecer. Um zumbi que a gente começou a perceber um tipo de espécie, né? Uma variante zumbi evoluída que a gente já tinha visto lá na cena pós-crédito do final de The Walking Dead World Beyond, que a gente já fez até análise aqui, eu vou deixar lá nas telas finais para você assistir. E a gente sabia que esses evoluídos estariam aparecendo. Eles tinham aparecido pela primeira vez na França, de acordo com a cena pós-crédito, mas em território americano, na nossa franquia principal, nós não havíamos visto ainda. Mas não é porque a gente não tinha visto que eles já não existiam. Aaron diz com todas as letras que ele já tinha ouvido histórias, que ele já sabia de andantes, né, de walkers, né, de zumbis, que se espreitavam, que vagavam, alguns conseguiam de alguma forma lembrar dos seus lugares de origem e vagavam até encontrar esses lugares, mas ele também tinha ouvido histórias de zumbis que tinham mais habilidades, mas ele nunca tinha confrontado isso, ele nunca tinha visto isso para ter certeza. Tanto é que quando os zumbis invadem aquela área, né, aquela residência em que eles estavam se abrigando para passar a noite, a primeira coisa que ele pensa é que são sussurradores, né? Depois ele descobre que não era, e o espanto é geral de saber que tudo aquilo foi provocado exatamente por um zumbi. Não tem sussurrador na jogada. A direção da cena, inclusive, acertou demais, né? Porque como todos eles são muito parecidos, como é que a gente ia identificar? Minha grande preocupação quando eu comecei a assistir essa cena era saber se nós tínhamos um evoluído ou se nós tínhamos vários evoluídos no meio do grupo, ou se todos eram evoluídos. Era uma horda ali, um grupo de 50, 60 zumbis, mas liderados por um evoluído. O evoluído no primeiro combate ele recebe uma facada aqui e essa faca fica espetada nele, e é uma forma da gente diferenciar este zumbi evoluído variante de todos os outros que não eram. Todos os outros estavam sendo guiados por ele. Era sim o mesmo modo de agir dos sussurradores, mas dessa vez não era sussurrador, era uma variante mesmo. Vocês repararam que ele não só sobe degrau, sobe andar, sobe muro, como ele também consegue raciocinar. Ele não só é mais ágil, não só ele tem mais o corpo a corpo, o combate, ele consegue combater um pouco mais do que os outros, como ele consegue raciocinar. Tinha uma pedra ali e ele sabia que não bastava ele atacar a vítima, o Jerry ali com a perna machucada, mas que ele ficaria muito mais fácil para ele se ele matasse o Jerry. E ele consegue raciocinar, ele se agacha e pega uma pedra. Ou seja, ele consegue pensar. No fim das contas, Aaron consegue derrotá-lo, descobre que não é um sussurrador, mas o espanto é geral. Se um zumbi evoluído, se uma variante conseguiu provocar esse nível de dificuldade, esse nível de enfrentamento, vocês imaginam se aparece para eles um exército somente de evoluídos, de variantes evoluídas. A coisa realmente aí vai ficar muito, muito, muito tensa e muito difícil para todo mundo. Esse episódio 19 foi a introdução definitiva dessa nova espécie, desta variante de zumbis, e isso vai para dentro de Commonwealth. Muito obrigado por você que está aqui com a gente desde o começo. Você que chegou hoje, já falei, seja bem-vindo mais uma vez e considera deixar a inscrição aqui se você não deixou no começo. Ativa o sininho, deixa o like pra gente junto com todo mundo, que a gente tá feliz demais de ter vocês por aqui, beleza? Até o próximo vídeo sempre, fiquem bem, Spótico na área!